esta questão que nos diz respeito a todos. Para já, e para nos ajudar deste debate, vamos ao encontro da professora Margarida Gaspar de Matos, psicóloga, professora catedrática da Universidade de Lisboa. Bom dia, professora. Obrigado por ter aceitado este nosso convite. Professora Margarida Gaspar de Matos, faz sentido proibirmos o uso de telemóveis na escola nos alunos do primeiro até ao sexto ano? Bom dia, Manuel Cássio. Obrigada pelo convite. Olha, eu entendo esta medida do Governo, mas só entendo esta medida do Governo com algum desespero, não é? Portanto, dadas as circunstâncias que nos ultrapassaram a todos e que nos surpreenderam e que têm se vindo a falar nos últimos tempos. Porque realmente a proibição, e eu noto que é a palavra proibição que é usada e não a palavra regulamentação ou regulação, isto tem que ser sempre uma medida de emergência com resultado a curto prazo, não é? Portanto, eu neste momento, se eu tivesse que pensar nisto, eu agarraria nas crianças dos 5 aos 11 anos e promoveria um debate alargado com professores, com pais, um bocado para toda a gente perceber o que é que se pode fazer de maneira a tirar o melhor possível do uso das tecnologias sem as proibir, digamos assim. Porque depois como é que é? Como é que eles dos 5 aos 11 anos têm uma proibição e aos 12 começam a ter uma regulação e entre a proibição e a regulação não há um processo educativo. É para isso que nós servimos, não é? Pronto, e portanto eu acho que as tecnologias, como já ouvi dizer agora aí de manhã, podem trazer muito para a sala de aula e assim estamos a fechar uma das portas ao progresso. E eu aviso que os alunos, os estudos também nos dizem que os alunos portugueses estão cheinhos de tédio pelas matérias da escola e cheinhos de stress pelo processo avaliativo. E portanto agora nós não podemos proibir o tédio nem podemos proibir o stress. Então vamos proibir as tecnologias. Portanto, as tecnologias, eu penso que pode ser um sinal, uma proibição, mas esta proibição tem que ser seguida imediatamente de uma atividade de regulação, uma atividade partilhada por todo o ecossistema escolar, desde professores, alunos, pais. Os pais dos miúdos pequeninos precisam de ser ajudados a conseguir pôr ordem na sua utilização lá em casa. Os estudos também nos dizem que não é a utilização zero que é boa, porque isto estamos a virar as costas a um avanço civilizacional. A utilização boa do ponto de vista da aprendizagem, do ponto de vista da saúde psicológica, é uma utilização média. Então nós temos que incorporar esta atividade e regulá-la, porque temos que viver com ela. Proibir é empurrar com a barriga, não é? E, portanto, eu penso que aceito esta proibição e entendo, porque os dirigentes estão preocupados, mas temos que ensinar a gerir, temos que ensinar a usar. A proibição, ponto, eu antecipo um problema grave na regulação da escola e depois também uma perca de uma utilização que nos garante o futuro. Já viu que que há uns anos alguém tivesse proibido o uso da caneta na escola. Portanto, estas coisas têm que ser aceitas como desafios da civilização e têm que ser geridos, e para gerir tem que se falar com os utilizadores, com os pais, com as crianças, com os professores, com os diretores das escolas, com toda a gente que quer dar contributos, não é? E conseguir perceber como é que os pais e os professores podem ser ajudados a gerir a utilização dos telemóveis sem serem ultrapassados por eles. Os professores que estão pela proibição estão todos em desespero porque não sabem fazer outra coisa. Os miúdos vão para a escola com o nariz no ecrã e saem da escola com o nariz no ecrã e não há uma aulinha no meio que lhes dê algum interesse maior do que o ecrã. Portanto, essa é que é a situação. E é por aí que nós temos que começar. É regular a utilização, potenciar a utilização para efeitos educativos, e de repente, e provavelmente também com caráter de urgência, não é? Proibir o tédio e o stress nas aulas das escolas portuguesas. Ajuda-nos a perceber melhor porque podemos ter aqui numa análise muito superficial, podemos pensar, bom, o uso do telemóvel pode ajudar os alunos a aceder a conteúdos educativos, a pesquisar informações, dicionários online, tradutores, calculadoras científicas, enfim. Mas, por outro lado, também pode ser uma fonte de distração constante, porque em vez de fazer aquela pesquisa pode-se estar a ver o SMS ou o WhatsApp do amigo ou a ir espreitar ao Facebook. Há aqui um equilíbrio difícil. É verdade.
É um equilíbrio muito difícil, até porque as crianças fazem isso e os pais e os professores também, não é? Também vão ver qualquer coisinha, também ficam a ver o Facebook e o Insta dos amigos. E, portanto, isto é todo um desafio civilizacional que nós temos que encarar a sério para ver se não somos todos ultrapassados pelas circunstâncias. É evidente que os professores queixam-se disso, não é? Que os alunos vão ver uma coisinha, às tantas já estão a ver outra coisa. Agora, o interesse dos alunos pela escola não está a grande coisa, o stress pelos alunos, pela maneira como são avaliados só no final e parece que trabalham não para aprender, mas para as avaliações, e no meio disto tudo aparece um telemóvel que é uma espécie de adição, uma adição sem substância, não é? Mas uma verdadeira adição, um comportamento de dependência. E este comportamento de dependência tem que ser encarado como uma dependência. A proibição, eu percebo que agora seja um marco, que é, a partir de agora vamos proibir e vamos pensar nas coisas. Agora, o que eu temo bem é que seja, vamos proibir e não pensamos mais nisto. Até porque a própria palavra proibição, enfim, não foi bem escolhida, podíamos dizer regular a utilização, não é? Há muito que sabemos que o fruto proibido é o mais apetecido, não é? Pois, claro, se isto é só uma proibição e daqui não sai uma medida educativa participada pelos miúdos, os próprios miúdos também têm a noção que gostavam de estar menos tempo online, mas não há nada fora do online que lhes interesse, está a ver? E, portanto, eu acho que a medida educativa positiva seria mais virá-los para coisas interessantes offline, em vez de estar a fazer este braço de ferro com a utilização online. Portanto, mostrar que o telemóvel pode ser mais, ou as redes sociais podem ser mais que o Insta e o TikTok. Exatamente, a vida pode ser mais que o Insta e que o TikTok. E depois talvez fosse boa ideia que a vida fosse mesmo mais do que o Insta e do que o TikTok, não é? Há uma outra questão pedagógica sobre a qual gostava de ouvir a professora Marida Gaspar de Matos. É que vamos, quando o Governo aplicar esta medida, portanto, os alunos do primeiro e do segundo ciclo não podem usar o telemóvel. Ora, mas alunos do segundo ciclo, acho que temos EB2, 3, segundo e terceiro ciclo, portanto, vamos ter ali uma diferença entre alunos que pode causar aqui um problema adicional. Os do segundo ciclo não podem ter telemóvel, mas com mais um aninho do terceiro ciclo já podem usar o telemóvel. Claro, isso vai ser uma confusão. Eu penso que o Sr. Ministro já deve ter pensado nisso tudo e deve ter uma solução para isso, mas que eu lhe digo que vai ser um caos e um caos escusado se em vez de uma medida de proibição houvesse uma medida séria e educativa participada pelos miúdos, em que os próprios jovens gerassem soluções para a utilização, porque senão vai ser isso, não é? Vai ser uma espécie de contrabando de telemóveis e depois há jovens que têm muitos telemóveis e, portanto, podem deixar um na entrada da escola e sobram outros dois. Portanto, isto vai ser uma luta que, escusada de ser assim, podia ser uma ação partilhada que fazia crescer até a coesão entre os pais, entre os miúdos e os educadores, porque os adultos também estão a precisar de ajuda para não estar sempre com o nariz no telemóvel. Nós vemos isso por nós, olha, eu vejo isso pelas mães dos meus doentes, portanto, isso, nós estamos, há qualquer coisa de muito aditivo na utilização das redes, e que nós temos que encarar a sério como população, digamos assim, e então sim, nós próprios pensarmos o que é que devemos fazer para nos autorregularmos, para conseguirmos fazer outras coisas. Ou então fechar a loja e dizer que não há mais nada para fazer. Mas isso não era isso que nós queríamos, não é? Professor Marida Gaspar de Matos, muito obrigado pelo importante contributo que nos deixa aqui a lançar o debate no Fórum TSF, um debate para o qual volto a convidar os nossos e as nossas ouvintes.